Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aí aos nossos estudos. Essa semana um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Artigo 123, infanticídio. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Verifica aí que a pena é de detenção de 2 a 6 anos. Veja, por que o legislador inseriu esta definição de comportamento por parte da mãe como sendo um ilícito também de crime contra a vida, porém com uma pena menor? Veja que a pena é de detenção e o mínimo de 2 anos. Tá? Por uma questão muito simples, entendeu o legislador, e assim também o sustenta a medicina, que o parto, devido aí às dores provocadas na mãe no momento do parto, e acumulado isso a perda de sangue, hoje menos, né, porque a medicina vai evoluindo em relação a isso, mas também pela alteração hormonal, porque passa o organismo feminino, essas situações acabam levando a mãe a um breve período de alteração psíquica, que acarreta nesta situação, em decorrência desses fatores, uma forte rejeição àquele que está nascendo ou que acabou de nascer, visto que para ela, a mãe, foi ele o fruto que gerou a ela aquele intenso sofrimento e, portanto, ela de imediato e quase que automaticamente tem como tendência repelir, afastar, eliminar o causador daquele sofrimento intenso, ok? Isso e é exatamente esta situação geradora do chamado estado puerperal, ou seja, situação típica de parir uma criança, que vem lá do latim puer parere, ok? Então veja, daí se extrai a doutrina o conceito de estado puerperal, o colocando como sendo uma alteração física e psíquica que ocorre no organismo da mulher em razão da expulsão da criança. Veja, o estado puerperal, ele somente reduz por um tempo curto, por um espaço de tempo pequeno, a capacidade de discernimento da mãe em decorrência daquelas consequências que nós acabamos de mencionar. Mas não chega ao ponto dela ser considerada semi-imputável, já que não se trata aí no caso de uma perturbação mental crônica, portanto não é uma doença, é algo passageiro, transitório, tá? A maior parte da doutrina diz que o estado puerperal ele começa com deslocamento e expulsão da placenta e ele vai até que a mulher volte às condições anteriores à gravidez. Portanto, o entendimento médico é que isso decorre de um curto espaço de tempo e é variável também dependendo de mulher para mulher. Em média, a duração do estado puerperal é de 3 a 7 dias, tá? Mas nada impede na medicina legal vocês encontrarem alguns doutrinadores defendendo que ela tem uma duração de algumas horas e outros que mencionam até semanas e às vezes até mês, tá? Chega a esses extremos, mas em regra o período é bastante curto em relação a esta situação, ok? Em regra, o estado puerperal é exatamente essa situação aí mencionada, tá? E no 123 do Código Penal, definindo o crime de infanticídio, o estado puerperal é elementar do tipo. Se ela é uma elementar do tipo, entende a doutrina que deve ser provado. E o meio de fazer a prova do estado puerperal é por perícia médica. Portanto, é o médico legista que vai, através de um laudo, nos fornecer se ela estava, quando da conduta, quando da ação ou omissão, em estado puerperal ou não. É a observaçãozinha importante que eu passei para vocês, exatamente para que isso é muito novo para quem está começando agora no direito, entender essa diferença.
Tá? Vocês não podem confundir de forma alguma, e cuidado com isso, nós até já fizemos alguns comentários presenciais aí em sala de aula no decorrer desse ano, estado puerperal com psicose puerperal e depressão pós-parto. São situações totalmente distintas. Aqui o legislador levou em consideração só o estado puerperal. É ele que leva a condição do crime. Tá? E o estado puerperal, conforme nós já mencionamos, é essa redução temporária da capacidade de discernimento da mãe. Veja, cuidado. Há algumas situações raríssimas, tá, que vocês acabam encontrando se fizerem pesquisas, de situações que, ou de relatos, de fatos, em que o estado puerperal na mãe ele é tão intenso que ela chega assim a ser considerada inimputável, ou às vezes até semi-imputável. Mas isso é exceção, é algo extremamente raro. Na maior parte das vezes, o estado puerperal é essa redução temporária da capacidade de discernimento. Entretanto, a psicose puerperal não. A psicose puerperal, essa é a perda completa da capacidade de discernimento. Na psicose puerperal, a pessoa é sim considerada inimputável, enquanto no estado puerperal, ela não é considerada nem semi-imputável, nem inimputável. Uma diferença imensa da psicose puerperal. E na depressão pós-parto, essa situação de depressão não tem o parto como fonte única, tá? Na verdade, a depressão, ela pode ocorrer, às vezes sim do parto, mas ela pode ter uma série de outras causas que não especificamente o parto. O parto, às vezes, é uma só das causas e, na maior parte das vezes, a menor delas, tá? Essa depressão, ela tem origem em outras causas, em outras situações, e o tempo de duração é extremamente longo. Esse dura vários meses, às vezes ano ou vários anos, inclusive, ok? Essas são as distinções importantes, relevantes quanto a isso aí que nós acabamos de analisar. Outra questãozinha importante, antes da gente começar a analisar cada uma das elementares do tipo e dos elementos do tipo, é que o infanticídio, na verdade, é considerado pela doutrina como um homicídio privilegiado, tá? Devido ao estado puerperal da autora. Se vocês fizerem aí um estudo em vários doutrinadores, vocês vão ver que vários deles, ou a maioria deles, defendem, inclusive, a eliminação no Código Penal do artigo 123, uma reforma da parte especial do Código Penal, eliminar o artigo 123 e inserir a situação de infanticídio num parágrafo do artigo 121 do Código Penal, como se fosse uma forma privilegiada do crime de homicídio. Okay? Portanto, o infanticídio nada mais é do que um homicídio privilegiado, inclusive com vários doutrinadores defendendo essa situação de não considerá-lo mais crime autônomo e sim como uma privilegiadora do homicídio. Okay? Se vocês fizerem a comparação com o homicídio, e nós fizemos isso o ano passado lá na parte geral, vocês vão ver que você consegue distinguir o homicídio do infanticídio, levando em consideração o conflito aparente de normas, o princípio da especialidade. Portanto, o infanticídio ele traz os mesmos elementos do homicídio. O homicídio é matar pessoa humana com vida extrauterina, enquanto o infanticídio também é matar pessoa humana com vida extrauterina. O que o diferencia é que ele traz alguns elementos que o torna especial, e esses elementos, por serem especializantes, torna a conduta da mãe inserida no artigo 123 como uma situação especial. Quais são essas situações que levam o infanticídio a ser considerado especial em relação ao homicídio, artigo 121? A autora necessariamente é a parturiente, ou seja, ela precisa estar grávida. Segunda situação é que a vítima, no caso, é o próprio filho e o filho que se deu durante ou logo após o parto e, por fim, a autora tem que estar sob o estado puerperal. Essas são as situações específicas do artigo 123
que o torna especial em relação ao artigo 121 do Código Penal, infanticídio e homicídio, ok? Por isso que a doutrina menciona, até por esses elementos semelhantes, de homicídio privilegiado. Circunstância temporal aí mencionada no 123. O legislador menciona lá durante o parto ou logo após o parto. O durante o parto, o entendimento que se tem é que é no momento em que o filho está nascendo, ou seja, passando pelo canal vaginal ou quando da realização da incisão das camadas abdominais. Essa é a situação de ação durante o parto ou omissão durante o parto. Essa é a condição temporal inicial. A outra condição temporal mencionada aí é o logo após o parto. Até onde vai esse logo após? Esse é o questionamento, essa é a dúvida. E aí, o que se tem como referência na doutrina e na jurisprudência é que, como a duração das alterações no organismo, elas podem variar de mulher para mulher, esse logo após o parto não tem um período específico, pré-determinado, tá? Pacificou-se o entendimento aí que esse logo após dura o tempo que durar o estado puerperal, ou seja, de 3 a 7 dias em média, mas há, conforme nós já mencionamos, aqueles que estabelece ou que se determina ou que prova através de exame que durou algumas horas ou dura, às vezes, até mês, tá? Então, esse logo após tem como referência, tem como padrão o período que durar o estado puerperal. Pode ser que para uma gestante autora do crime durou algumas horas, para outra durou 2 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias, que é mais ou menos a média, mas pode ter durado 8, 10, 12, 15, há casos até de que durou 28 dias. Portanto, é o logo após aí estabelecido, ok? Meios de execução. O infanticídio é crime classificado aí como de ação livre, ou seja, admite qualquer meio capaz de gerar a morte do nascente ou do neonato. Ou seja, o mais comum na prática, tá, como meio de execução do crime de infanticídio é a sufocação. Tá? Esses meios são os mais utilizados aí para a prática do crime. A mãe, logo após o parto, com o filho recém-nascido, o insere dentro de uma sacola de supermercado, uma sacola plástica de supermercado, um saquinho de lixo, saquinho plástico de lixo, amarra a boca e o joga em algum local, tá? Esses são os meios mais comuns, coloca num cesto de lixo, joga num rio e assim por diante, tá? Mas admite qualquer meio de execução, tá? É possível por ação, né, que é o mais comum, mas nada impede também do infanticídio ocorrer por omissão. Aquelas situações que nós já mencionamos e que eu coloquei aí também no exemplo, é a mãe, em decorrência do estado puerperal, deixar de amamentar ou de fornecer qualquer outro tipo de alimentação ao filho, que não propriamente a amamentação, ok? A adoção de meios mais gravosos no infanticídio, ao contrário do que acontece no homicídio, não qualifica o crime. Então veja, lá no homicídio, se para matar você usa fogo, veneno, explosivo ou qualquer outro meio cruel, tá? A qualificadora. No infanticídio, nós não temos a inserção dessas qualificadoras. Logo, se você utilizar de fogo, de explosivo, de veneno, de asfixia, não vai qualificar, ok? Pode, na verdade, ocorrer uma circunstância agravante elencada lá no artigo 61, inciso 2, letra D. Exceto se você for lá no 61 e verificar o rol das circunstâncias agravantes, você não vai encontrar asfixia. Portanto, não há a agravante pela asfixia, ok? Mas cuidado com isso, tá? Se a mãe, em estado puerperal, mata o próprio filho durante ou logo após o parto, usando-se de um meio mais gravoso, ao contrário do que acontece no crime de homicídio, no infanticídio nós não temos de forma alguma a qualificadora, ok? O sujeito ativo, artigo 123 do Código Penal, é crime próprio, portanto, a mãe
da vítima é que pode figurar como sujeito ativo do 123. Observaçãozinha aí que o crime de infanticídio admite concurso de agentes. Portanto, nós podemos ter uma situação de coautoria ou de participação. Voltem lá no artigo 30 do Código Penal, vocês vão verificar lá que estado puerperal é uma elementar do tipo. Ela é elementar de caráter pessoal, portanto é uma elementar subjetiva. E o que diz o artigo 30 do Código Penal? As circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam, exceto quando elementares do crime. Como o estado puerperal é uma elementar de caráter pessoal, portanto uma elementar subjetiva, ela vai se comunicar com o terceiro. Portanto, o coautor e o partícipe vai responder também por infanticídio. Vejam bem como é importante vocês prestarem atenção nessa situação. Lá no artigo 312 do Código Penal, o legislador define o crime de peculato. E veja, lá o artigo 30 também é aplicado, ou seja, lá no artigo 312 também admite-se coautoria e participação com o funcionário público. Então veja, se um particular comete uma apropriação de uma coisa pertencente à administração pública em concurso com o funcionário público, o particular responde por peculato, ou seja, a situação do particular se torna mais gravosa. Aqui no infanticídio, a situação é inversa. Veja, aqui o terceiro, coautor ou partícipe, portanto, que não estava em estado puerperal, acaba se beneficiando. Por quê? Porque a pena é menor em relação se comparado ao infanticídio com o homicídio. Então, observaçãozinha que eu coloquei aí, ó. Ao contrário do funcionário público, no infanticídio, o coautor ou partícipe acaba se beneficiando porque ele não está em estado puerperal e, na situação específica, ele vai responder por infanticídio, que tem uma pena de detenção menor do que a pena do homicídio, ok? A coautoria, exemplo aí de coautoria, imagine vocês a mãe em estado puerperal, com unidade de desígnio com o médico, ou seja, os dois têm a mesma vontade, a mãe está em estado puerperal e o médico sabe que ela está em estado puerperal, eles realizam atos executórios de matar o recém-nascido. Nesse caso, tanto a mãe que está em estado puerperal, como o médico que não está em estado puerperal, mas tinha conhecimento dessa condição da mãe, responderá também por infanticídio, porque os dois realizaram atos de execução, portanto, respondem em coautoria. Já na participação, a situação é diferente. Apenas a mãe realiza os atos de execução. Tá? O médico simplesmente a auxilia. Tá? Então, nessa situação, a mãe é a autora e o médico é o partícipe do infanticídio. Cuidado, nessa hipótese, o médico não vai responder por homicídio e a mãe por infanticídio. Tá? Tanto o médico como a mãe respondem por infanticídio. Mas o médico não realizou atos de execução, não importa. Se ele participou, tendo conhecimento que a mãe estava em estado puerperal, ele responde também pelo infanticídio, ok? E o sujeito passivo é o filho, ou seja, o nascente durante o parto, o filho que tem a sua vida eliminada durante o parto, ou o neonato, é o recém-nascido, logo após o parto. Sujeito passivo, portanto, é o filho nessas duas condições. O que vão perguntar para vocês sobre infanticídio? Tá? Nos concursos, nos exames da OAB que vocês forem fazer, geralmente as perguntas giram em torno desta situação. Elas são recorrentes. Então já estou deixando a dica aí para vocês. Coloquei algumas aí. Veja, se a mãe, querendo matar o próprio filho, por erro, mata o filho alheio. Então imagine vocês a seguinte situação. A mãe, logo após o parto, sabendo que o filho está ali no berçário,
ela levanta em estado puerperal e vai lá e esfaqueia a criança. Volta para a cama dela, deita e dorme. No dia seguinte, ao amanhecer do dia, ela acorda com a mãe daquela criança que ela esfaqueou, gritando, chorando, aquele tumulto já ali no quarto, porque a criança foi encontrada pela manhã esfaqueada. E aí então ela verifica que o filho dela encontra-se no berçário e vivo. Ela matou o filho alheio. Como resolver essa situação? A mãe vai responder por infanticídio ou ela responde por homicídio? Porque ela matou o filho alheio, o legislador diz matar o próprio filho. Tá? Veja, nesta situação, você está diante de uma hipótese que nós já discutimos no ano passado, que é o erro acidental sobre a pessoa. É o erro quanto à pessoa. Se é o erro quanto à pessoa, o erro dela incide sobre o tipo legal. Logo, aplica-se o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Leva-se em consideração a vítima pretendida e não a vítima atingida. E qual era a pretensão dela em estado puerperal quando levantou e foi até o berçário e esfaqueou a criança? A pretensão dela era matar o próprio filho, portanto, ela responde como se tivesse matado o próprio filho, mesmo estando o filho dela vivo. Infanticídio e não homicídio. Daí você extrai uma outra situaçãozinha que vocês precisam tomar muito cuidado. E se o filho dela, quando ela realizou a conduta, já estivesse morto? Então veja, ela está lá deitada, ela levanta em estado puerperal e vai lá e dá facadas no filho. Só que aí o filho já está morto. Você vai virar de cara, você vai falar assim, muito simples, muito fácil essa situação. Estamos diante de uma hipótese de crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Cuidado, pessoal. Nesta situação, a análise não é feita levando em consideração as hipóteses de crime impossível. Agora, nesse caso, analisa-se o fato sobre um critério hipotético. É uma outra análise, é diferente. Agora você faz a seguinte situação, você faz o seguinte raciocínio. Na hipótese do filho já estar morto, ela responde levando em consideração a interpretação anterior como se ele estivesse vivo. Ela não tinha conhecimento que ele estava morto, quando ela esfaqueou o filho como se ele estivesse vivo. Logo, há infanticídio da mesma maneira, não é situação de crime impossível nesse caso específico, ok? Atentem-se a isso, pesquisem sobre isso, porque isso é importante, tá? Tô passando bem rápido, porque nós estamos aí em aulinha por vídeo e não dá para a gente ficar muito tempo tratando de exemplos aqui, é só uma direção para que vocês possam acompanhar aí no estudo de vocês. Outra hipótese, ou uma segunda hipótese. O infanticídio, ele é crime doloso contra a vida. Nós já falamos isso lá quando nós começamos a analisar o título. Portanto, todos os crimes ali inseridos, o homicídio, o infanticídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e os abortos, eles vão a tribunal do júri, são julgados pelo júri popular. Portanto, o infanticídio é também um crime doloso contra a vida. E não há no infanticídio a forma culposa. E aí, questionamento. Se a mãe, logo após o parto, estando a mãe influenciada pelo estado puerperal, ela está lá amamentando o filho. E durante a amamentação do filho, ela acaba cochilando e ao cochilar, o corpo pende sobre essa criança e ela sufoca a criança e ela vem a óbito. Qual é o crime que a mãe pratica? Veja, ela acabou matando o próprio filho logo após o parto, estando em estado puerperal, mas ela o fez por culpa e não por dolo. E o infanticídio não admite a forma culposa, ele está inserido nos crimes dolosos contra a vida. Agora nós temos algumas divergências na doutrina. Para o Damásio e para alguns outros doutrinadores que o seguem, o fato é atípico. Tá? O fato, nessa situação, é atípico. Por que ele é atípico? Entende o Damásio que é impossível fazer uma avaliação em relação a essa mãe
comparando-a com aquele famoso homem médio do convívio em sociedade. Então, não tem como você comparar essa mãe com o homem médio de convivência em sociedade pelo fato dela estar em estado puerperal, tá? É difícil, você não tem como fazer um comparativo, porque a mãe está em estado puerperal. Logo, essa situação não recaía outra hipótese à mãe, senão a atipicidade de sua conduta. Essa é a tese do Damásio, defendida pelo Damásio. Já alguns outros doutrinadores, como por exemplo César Roberto Bittencourt, ele discorda. O César Roberto Bittencourt, ele diz que a mãe, mesmo estando em estado puerperal, ela tem sim o dever objetivo de cuidado. Ela precisa, mesmo estando em estado puerperal, ser prudente e não negligente em relação aos cuidados com o filho recém-nascido ou a filha recém-nascida. Logo, para o César Roberto Bittencourt, ela responde nessa situação por homicídio culposo, uma vez que o infanticídio não admite a forma culposa, tá? Ela responde por homicídio culposo. Essa segunda corrente do César Roberto Bittencourt é a que tem mais adeptos aí na doutrina e é a que prevalece também na jurisprudência. Mas veja, apesar da tese do Damásio ser minoritária, ela é bastante importante, ela é significativa. Por quê? Porque é simples a análise. Veja, a mãe, pela tese do César Roberto Bittencourt, mesmo em estado puerperal, ela tem sim o dever objetivo de cuidado, portanto ela tem que ser prudente na amamentação do filho. Logo, se ela cochila, ela foi negligente, ela responde por homicídio culposo. Mas aí é que vem o detalhe, se você vai, e nós fizemos essa análise recentemente, se você vai lá no 121 do Código Penal, na forma culposa lá do parágrafo 3º, aplica-se o parágrafo 5º. O que é o parágrafo 5º? Perdão judicial. Logo, nessa defesa de tese do César Roberto Bittencourt, ela é totalmente, na prática, inócua. Por que inócua? Porque, da mesma maneira, se você entender que cabe o homicídio culposo, vai se aplicar a essa mãe o perdão judicial, ou seja, ela não será penalizada da mesma forma. Acaba, no final das contas, a tese do Damásio sendo a mais interessante, porque de uma forma ou da outra acaba levando à atipicidade. Mas cuidado, que o que predomina, se perguntarem para vocês, é que ela responde por homicídio culposo. Rapidinho, para não ficar muito extenso, a terceira situação, o terceiro questionamento aí é: e se o terceiro mata a criança e a mãe apenas estimula essa conduta? Veja, o terceiro não está em estado puerperal, a mãe está, a mãe não realiza a conduta, ela apenas estimula o terceiro a matar a criança recém-nascida. Como resolver esse questionamento? Veja, a mãe não realizou a conduta e o terceiro não está em estado puerperal. Nessa hipótese, tá, tecnicamente haveria o homicídio em concurso de pessoas, tá? Haveria o homicídio em concurso de pessoas, mas a doutrina não aceita essa condição. Se a mãe, e por que a doutrina não aceita? Veja, se a mãe tivesse realizado a conduta, tá? Se a mãe tivesse matado, que é mais grave essa conduta da mãe matar do que ela simplesmente participar, dela estimular um terceiro a matar, ela responderia por infanticídio, tá? Que é menos grave, tem uma pena menor. Então veja, se a mãe realizar a conduta principal, que é matar, ela responde por infanticídio. Se ela não realiza a conduta, ela só estimula um terceiro a fazê-lo, ela responderia por homicídio, que tem uma pena maior, que é uma situação muito mais grave. Olha a incoerência que se chega se você for fazer uma análise técnica dessa situação. Portanto, o que predomina, o que prevalece nesse caso especificamente, é que, excepcionalmente, com uma forma de exceção, abre-se mão da aplicação da teoria monista, que nós analisamos lá no artigo 29 do Código Penal, e responde o terceiro que não estava em estado puerperal por homicídio, e a mãe que só estimulou responde por infanticídio. Veja que lá no artigo 3º
no artigo 30 do Código Penal, nós verificamos lá, quando, no 29 do Código Penal, nós verificamos quando da análise da teoria monista, teoria ou teoria unitária, e teoria dualista e pluralista, que todo aquele que concorre para o crime responde pela pena daquele crime. E nesse caso específico, há uma divisão, há uma separação, ou seja, é uma exceção à teoria monista, monística ou unitária. O terceiro responde por homicídio, a mãe responde por infanticídio, ok? Portanto, são condutas incomunicáveis excepcionalmente nesta situação. Seguindo aí, pessoal, ainda tratando do infanticídio, vamos às condutas e vamos agora um pouquinho mais rápido para finalizar. O legislador vai lá e menciona como conduta causar à mãe a morte do próprio filho durante ou logo após o parto, já comentamos isso, estando ela influenciada pelo estado puerperal. Veja a observaçãozinha e importância desta conduta. Só haverá o crime de infanticídio se a mãe matar o filho durante ou logo após o parto, influenciada pelo estado puerperal. Portanto, não basta só ela estar em estado puerperal, porque ela pode estar em estado puerperal e ainda assim cometer o crime sem a influência desse estado. E aí o crime é de homicídio. É necessário, é preciso ficar provado, demonstrado, que ela foi influenciada pelo estado puerperal quando da prática do crime, quando da eliminação da vida do próprio filho. O legislador não usa palavras, termos, expressões inúteis. E ele diz, sob a influência do estado puerperal. Significa, o estado puerperal influenciou a ação ou omissão da mãe na morte do filho durante ou logo após o parto, ok? O elemento subjetivo, aqui no caso, é o dolo direto ou o dolo indireto eventual. Portanto, já mencionamos isso, não é permitido, não se admite a modalidade culposa, ok? No dolo direto é quando a mãe em estado puerperal vai lá e dá facada, sufoca a criança colocando-a dentro de um saco de lixo e etc. E o dolo eventual é quando ela não quer a morte, mas por uma circunstância qualquer ela acaba assumindo esse risco. Já discutimos bastante exemplos lá na parte geral do Código Penal sobre o dolo direto e o dolo eventual. A consumação ela se dá com a morte da criança, tá? Recém-nascida ou durante o parto, portanto é um crime material, e a tentativa é perfeitamente possível, porque o infanticídio é classificado como crime